E nós vamos voltar a falar de economia dos dados do IBGE. Agora nós estamos na linha com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, fica todo mundo tentando achar uma justificativa para esse tropeço das vendas do comércio no mês de outubro. Se fala em Black Friday, se chama atenção para o fato de a variação em 12 meses ter voltado a ficar positiva. Mas a verdade é que todas as projeções apontavam um desempenho melhor, né, Fábio? Sem dúvida, não dá para fugir da realidade dos fatos. O resultado de novembro foi um resultado decepcionante. A queda de 0,9% nas vendas do varejo restrito, a maior queda em 6 meses. No varejo ampliado, a queda de 1,4% é a maior desde junho de 2016. Quer dizer, foi uma notícia ruim, mas que de qualquer forma não joga fora o ano do comércio, porque inevitavelmente o varejo vai experimentar um crescimento de vendas esse ano, um crescimento bem modesto, diga-se de passagem, mas pelo menos a gente interrompe aqueles 3 anos de quedas nas vendas do varejo. Então, resultado de curtíssimo prazo foi decepcionante, sim, mas se a gente olhar a comparação com outubro do ano passado, a alta é de 7,5%, não faz muito tempo atrás esse tipo de alta era inimaginável. Porque a gente fala muito, né, em recuperação do poder de compra da população, recuperação do consumo, e várias entidades, inclusive vocês da Confederação, têm mostrado isso em várias datas, mas ainda é um movimento meio lento, né, Fábio? É um movimento gradual que acompanha, Denise, o gradualismo da recuperação do mercado de trabalho. Por mais que os juros caiam, a inflação esteja baixa, para se consumir bens no Brasil, onde, aliás, a taxa de juros é muito elevada, o mercado de trabalho precisa dar lastro ao consumo. E a recuperação do mercado de trabalho é inegável, que ela já começou, mas ela ainda é muito lenta, muito gradual. Então, isso faz com que o varejo, principalmente o setor do comércio, sinta essa demora e sujeita a certas decepções no meio do caminho. Foi justamente o que aconteceu agora em outubro. Resultado negativo em relação a setembro, mas o que se percebe é uma queda dos juros, a inflação menor e principalmente uma marca de 2017 que ajudou o varejo a se erguer, foram esses recursos extraordinários para o consumo, né? A gente começou com o FGTS ali a partir de março, teve pagamento de PIS/PASEP, agora os planos, né, do Plano Verão, Plano Collor, Plano Bresser, vão injetar recursos para consumo na economia e isso acaba ajudando. Claro que essa injeção de recursos ela é temporária, ela não vai estar presente muito provavelmente no ano que vem, não. Então, o resultado do ano vai ser positivo, nossa previsão é de alta de 3,7%. Para o ano que vem, a gente está projetando uma alta entre 4,5% e 5%, obviamente sujeita aos humores aí de um ano eleitoral, né? Isso preocupa, sim. Bom, Natal a gente percebe já que há um aumento do movimento no comércio, especialmente naquelas regiões em que os produtos são mais baratos, mais populares. A gente tem registrado, inclusive, filas imensas aqui em São Paulo, movimentação de final de semana. Agora, o próprio comércio ainda reclama um pouquinho dessa lentidão numa retomada mais firme, não é? Nós temos lojas com dificuldades, de capital de giro mesmo, né? É verdade. Quer dizer, o comércio percebe que essa recuperação é lenta, né? Principalmente se a gente considerar que no ano passado o desempenho do setor foi muito ruim, foi o pior ano do comércio varejista em 2016, depois de 2015 também muito ruim. O que a gente percebe é que a força dessa recuperação ainda é muito limitada pela ausência de investimentos. Você falou em capital de giro. O capital de giro é uma modalidade de crédito importantíssima para o varejo. A gente precisava que as taxas de juros recuassem de forma mais contundente. Isso ainda não aconteceu. Quer dizer, tem muito o que recuar ainda os juros para o consumidor e para quem investe. Mas se a gente olhar sob o ponto de vista da difusão do crescimento, olha, das 27 unidades da federação, 26 registram um desempenho melhor do que o do ano passado. Não dá para comemorar isso. A gente chama esse resultado de 2017, o apelido que a gente dá 2017 do ponto de vista das vendas é de alívio para o varejo, mas recuperar aquela velocidade normal de crescimento das vendas de 5% a 6%, ainda carecemos ainda de uma retomada dos investimentos mais contundentes. Aí a economia começa a rodar
numa marcha mais potente, enfim, gerar mais postos de trabalho. Isso ainda não aconteceu, quer dizer, no final das contas, o adiamento da reforma da Previdência, né, é um sinal muito ruim do ponto de vista da retomada dos investimentos. A gente espera que a gente consiga pelo menos aprovar a reforma, ainda que um pouco aguada, mas que a gente consiga aprovar no ano que vem para que a gente não tenha aí mais um ano de carência de investimentos e aí despertar novamente o fantasma da inflação. É importante deixar isso muito claro, que você falar em melhora não significa que as dificuldades passaram, inclusive os nossos internautas que estão acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Face, alguns deles operam no comércio, estão falando inclusive em novas demissões desde o começo deste ano, das dificuldades de garantir um movimento maior. Então as coisas reagem muito lentamente, a gente deixa uma recessão para trás, mas isso não significa expansão excepcional, não é? O nosso ponto de partida foi muito ruim, né? 2016 foi uma tragédia do ponto de vista da atividade econômica e do consumo de um modo geral. O que a gente vem observando, aliás, até pelos próprios dados do PIB, é que essa reativação modesta da economia vem se dando através do consumo, mas num ritmo ainda muito lento. Sem investimento, Denise, não tem crescimento sustentável. A gente vai ficar sujeito a mais um voo de galinha. Quer dizer, a nossa comparação à base muito deprimida é natural que qualquer recurso extraordinário acabe ajudando o comércio significativamente, mas seguramente isso não vai estar presente em 2018. Então, o que a gente precisa é de taxa de juros mais baixa para que a gente consiga investir novamente, não só o comércio, mas a indústria, principalmente o setor de serviço, que é o grande empregador, e aí sim fazer a economia andar para frente de uma forma um pouco mais rápida do que tem acontecido até o momento. Ok, nós conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde para você e para os ouvintes.